O noticiário está bem impactante, está bem importante, trazendo discussões necessárias, não só aqui para São Paulo, como para o país, né, pessoal? A gente que está acompanhando, segue acompanhando com bastante preocupação o caso daquele empresário ligado ao PCC que foi assassinado no Aeroporto Internacional de Guarulhos, isso na sexta-feira. Essas imagens que a gente acompanhou, impressionantes, que estão gerando bastante preocupação e repercussão. Queria começar com vocês, adicionar aqui na nossa conversa dois destaques que nosso colega Josmar Josino trouxe hoje dessa apuração. Primeiro, que nessa imagem aí, nesse momento que ele estava saindo da viagem, que o empresário Antônio Vinícius Lopes Gritz Bach tinha saído, ele estava levando na mala uma bagagem com R$ 1 milhão em joias. Eram pedras preciosas, colares, correntes, anéis, brincos e até um relógio Rolex. A Polícia Civil apreendeu esse material todo. Depois do ataque, a namorada dele, a Maria Lúcia Helena Antunes, pegou essa mala com as joias e os pertences do empresário e saiu às pressas lá do aeroporto. Ela que estava acompanhada também de um PM que fazia parte da escolta da vítima. Ela foi ouvida, fez o depoimento, entregou essas joias que o Josmar trouxe aqui pra gente agora, essa informação de que eram avaliadas, esse conteúdo dessa mala é avaliados então em R$ 1 milhão em joias. E outro destaque bem importante relacionado ali às ameaças que ele vinha sofrendo. O Josmar apurou que ele chegou a entregar para o Ministério Público uma gravação de uma conversa onde a morte dele estava sendo negociada por R$ 3 milhões pelo PCC. Essa conversa foi gravada pelo próprio Vinícius, foi uma ligação que um policial civil, amigo dele, recebeu de um nome ligado a UpBus, que é uma empresa de ônibus suspeita de integrar o PCC, que a gente já falou bastante por aqui, também já foi alvo de uma operação recentemente. O policial botou no viva voz a ligação que recebeu ali para o Vinícius ouvir e ele gravou tudo sem o policial ou o outro homem da ligação saberem. Ali a gente teve essa informação e o autor da ligação, eles começaram a conversar, o autor da ligação começou a perguntar ali se 3 tá bom, se referindo ao pagamento, o valor que seria ali pela morte, no caso do empresário. Perguntou se o Vinícius estava saindo de casa nos últimos tempos, se estava fácil ou difícil matar ele, tudo usando uma série de códigos. E no final dessa ligação, o homem desliga e conversa segue entre o policial amigo do empresário e ele, com o policial orientando o empresário sobre como ele deveria se defender no processo que ele estava respondendo pelos assassinatos do Cara Preta, que é um criminoso bem influente do PCC, e o motorista dele, apelidado ali de Sem Sangue, também integrante da facção. O policial que teve a conversa gravada acabou sendo preso depois pela Polícia Federal em outra investigação, só que as ameaças contra o empresário só aumentaram logo após ele ter feito a delação premiada para o Ministério Público, onde esses áudios foram encontrados, e a gente foi acompanhando a repercussão toda agora a partir da morte dele na sexta-feira. Queria começar com essa análise com vocês, começando por você, Sakamoto. Não te ouvi ainda para falar sobre esse caso, mas com essas notícias que o Josmar trouxe, principalmente esse áudio, a gente vê ali como uma peça-chave, né? Tanto para entender o caso em si, como com essa rede de influência e de crescimento da facção criminosa por aqui. Como é que você vê essas notícias, esse caso, Saka? Então, Nath, eu acho que em primeiro lugar, né, falar é sempre importante repetir o óbvio, né? É esse tipo de acontecimento, uma execução sumária à luz do dia, atingindo outras pessoas, inclusive vamos falar, o motorista do aplicativo que foi atingido, que não tinha nada a ver com a história também, morreu, né, no aeroporto de maior circulação do país, um dos maiores do mundo. Né? Isso já demonstra características de um Estado que caminha para ser um narco-estado, né? A gente reclama da Colômbia, reclama de outros países, dando exemplo negativo. O Brasil está caminhando a passos largos, né, com facções criminosas como o primeiro comando da capital, se espreguiçando, sentindo sua vontade para fazer o que quiser, aonde quiser. E quando eu tô falando isso, mas eu tenho certeza que é o PCC. Não é, eu tô falando, é um contexto do PCC. Isso acontece por conta do PCC, né, de todas as relações, toda a teia do PCC. Pode ter havido, como tudo indica, né, a participação de policiais, seja entregando o roteiro do empresário, seja entregando os passos dele, seja vendendo a morte, seja eliminando o arquivo, porque ele também estava denunciando policiais e delegados que teriam envolvimento com o primeiro comando da capital. Não importa, mas ao que tudo indica, a gente está vendo também uma participação, não sabemos quem, mas ao que tudo indica, participação de policiais, sejam
policiais em hora de folga ou policiais na ativa tentando apagá-lo, né? O que na verdade só piora a situação. Essa suspeita de que policiais participaram ativamente da execução de uma pessoa à luz do dia, também no aeroporto de Guarulhos, é extremamente negativo para a imagem do governo Tarcísio de Freitas e para o secretário de Segurança Pública Guilherme Derrite na mesma semana em que o garoto Ryan de Andrade, de 4 anos, é morto durante uma desastrada operação policial em Santos, em São Paulo, 9 meses depois do pai dele ter sido também morto numa operação policial desastrada em Santos. O pai dele que usava muleta e não tinha nada a ver com a história, não estava envolvido no crime. Então, o que acontece é que a gente está vendo com essas informações aqui que a gente tem, como eu falei, temos esses indícios, temos esses elementos que apontam para alguma forma de participação policial. Temos elementos também que mostram que o óbvio também, que a morte dele era desejada por muita gente. Era desejada pelo primeiro comando da capital, da qual ele teria tirado, aplicado um golpe. Era interessante também para grupos lá dentro do PCC por conta de queima de arquivo, para policiais corruptos, para eventualmente para agentes ligados a futebol, porque ele também estava desbaratando uma relação de crime entre o PCC e agentes de futebol envolvendo os grandes times de São Paulo. Na verdade, Natália, a questão não é nem quem teria interesse em matá-lo, mas quem não teria interesse em matá-lo no submundo do crime. A questão, né, ou seja, tá se colocando e a gente está investigando, e a sociedade, a polícia vai ter que investigar isso a fundo. Agora, é importante que se descubra, mas tudo isso, repito, é acessório comparado com a informação mais importante de todo esse caso. Houve uma execução pública na porta do aeroporto de Guarulhos. Isso a gente não pode esquecer. E é isso que está colocando São Paulo, que é a principal hub aéreo brasileiro, principal porta de entrada de pessoas que visitam o Brasil, no cenário internacional, nas páginas policiais do mundo inteiro. Não é? Prestes a gente receber o G20 no Rio de Janeiro, muita gente vem para São Paulo, depois vai para o Rio. Prestes a gente receber o G20, prestes a gente logo depois da gente ter recebido a Fórmula 1, o mesmo aeroporto, o mesmo hub, nas manchetes de todo mundo como um local inseguro, onde a máfia, não é mais facção, onde uma máfia, né, mata pessoas à luz do dia. Não, realmente, isso é muito preocupante, tá escalando muito essa história, a gente entrando nesses detalhes, justamente todas as entrevistas, todas as autoridades falando justamente dessa ousadia, disso tudo tá acontecendo ali à luz do dia, né? Eu tava aqui puxando rapidinho a notícia que acabou de sair na Folha de São Paulo, no começo do comentário, a gente falando aqui sobre a possibilidade de envolvimento de policiais, a dificuldade, no caso da investigação, até paralelos com algumas questões do Rio de Janeiro aqui, quando a gente está se falando nesse termo, um destaque aqui falando sobre justamente o inquérito da Polícia Federal, a abertura do inquérito da Polícia Federal para investigar esse caso, ser um meio termo encontrado pela corporação para não federalizar o caso. A decisão foi tomada no sábado, tinham defensores do governo Lula dizendo de que se a PF assumisse a investigação do caso em substituição à Polícia Civil de São Paulo, de acordo com 4 delegados ouvidos pela Folha, a avaliação vencedora foi a de que a federalização traria o ônus do caso para a Polícia Federal, sendo que o Ministério Público Paulista já acompanhava a situação desse empresário assassinado lá em Guarulhos. A solução de abrir de ofício um inquérito paralelo ao da Polícia Civil, com esse argumento de que o homicídio aconteceu ali numa área de aeroporto, que a gente sabe é de jurisdição federal, permite que os delegados federais entrem no caso sem grande interferência na Polícia Paulista. Aí eles divulgaram aqui também uma nota dizendo que a Polícia Federal instaurou esse inquérito policial para apurar o homicídio acontecido e um comunicado trazendo os detalhes e a gente entrando nessa questão da federalização ou não, muito parecido ali com a discussão que a gente teve no começo também das investigações no caso Marielle, né, Carla? Queria um comentário seu nesse sentido para a gente entender aqui. Tendo essas suspeitas de envolvimento ou não na polícia, o que a gente tem que analisar no caso de investigar esse caso e discutir ou não a federalização? Então, Nath, a Polícia Federal soltou essa nota ontem, né? E eles fizeram questão de ressaltar que nesse começo vai ser uma
vai ser conjunta, né? Um inquérito policial que vai ser feito de forma integrada com a Polícia Civil de São Paulo. E aí a gente tem que ver como é que vai funcionar essa integração, né? Porque tem essa questão política que você coloca de federalizar esse caso, como o Saca colocou no comentário dele. É um desgaste agora para o governador Tarcísio ter que resolver. E a suspeita de envolvimento da polícia, ela traz também para a Polícia Federal essa responsabilidade de investigar um pouco, né, a conduta dos seus policiais. Agora, eu acho importante a gente destacar nesse caso essa suspeita de envolvimento de policiais e a questão da delação premiada que ele estava participando, né? Eu estava conversando com um advogado, uma fonte que tem bastante fonte na polícia, e ele estava falando que há algumas evidências dessa participação aí de agentes policiais, né? Que algumas coincidências, ele chama assim, né? Como o fato do carro dele ter quebrado, o carro da segurança ter quebrado, e de saberem aí, como trouxe a matéria do Josmar, dele saber que ele estava realmente sendo esse alvo, e como o Saca colocou, quem não gostaria de matar ele no submundo do crime, né? Então, é importante que essa investigação seja feita nas esferas necessárias. Então, assim, é preciso que a Polícia Civil investigue, mas essa investigação da Polícia Federal pode trazer novos elementos com envolvimento de policiais, né, de civis, enfim. Então é importante isso. Aí eles falam nessa integração. A gente vai ter que ver como é que vai funcionar isso na prática, porque senão o mais fácil seria de fato federalizar tudo, federalizar tudo. Mas não foi isso que opta a Polícia Federal nesse momento, muito, como trouxe aí a matéria da Folha, por conta, imagino eu, desse desgaste político mesmo que pode trazer essa questão, Nath. O importante é que é um assunto que precisa, não pode, eu estava falando com uma outra fonte falando assim, né? Daqui a pouco eles dão um jeito de colocar para baixo do tapete, as manchetes mudam, mas é importante que isso seja apurado e respondido, porque é um tiroteio à luz do dia e como também o Saca já mencionou, a gente está hoje uma família enterrando um motorista trabalhador inocente que estava no caminho entre criminosos, né? Ali e que acabou sendo atingido, infelizmente. Então não dá para ficar sem resposta, porque atingiu a vida também de inocentes, né? E à luz do dia, num aeroporto importante, não podemos normalizar isso e não exigir as respostas das autoridades, Nath. Exatamente nesse ponto que eu queria entrar, porque vocês falando então do desgaste do governo Tarcísio, desse ponto de vista aí mais institucional, mas do humano também, né? Em dois casos completamente diferentes, a gente tem manchetes hoje falando de falta de assistência do Estado, de resposta do governo, seja no caso do Rian em Santos, como nesse agora então, desse motorista de aplicativo que acabou morrendo. A gente vai entrar em mais detalhes sobre isso. Quem está assistindo a gente pela TV vai para um rápido intervalo. E depois dessa pausa